Hoje pela manhã eu ministrei em cima de um texto de Josué capítulo 9. Faça amor, não faça guerra. E o tema dessa noite, apesar de parecer diferente, vai seguir a mesma trajetória e o mesmo norte da manhã, mas eu quero falar sobre autossabotagem. Eu gosto de filmes, mas de filmes bons. Não me chame assim, pastor, vamos para uma diversão, quero ver um filme qualquer. Esquece. O filme ruim, eu bato o olho na cara, eu bato o olho no filme e falo assim, ó, já sei até o final. É impressionante. Tem aqueles filmes que são apenas repetições mal feitas de alguma mente brilhante que fez um bom filme, e, enfim. E é um filme, ele é considerado um dos 15 maiores ou melhores clássicos do cinema mundial. Chama-se A Ponte do Rio Kwai. Eu tenho um segredo para contar para vocês que vocês não sabem. Eu não sei assoviar. Quem sabia disso? Não sei assoviar. Até espero que um dia um irmão, uma irmã possa me ensinar a assoviar. Eu não sei assoviar. Não sei assoviar. Mas nesse filme, A Ponte do Rio Kwai, que é baseado numa história verídica, ele acontece num tempo em que toda aquela região do Oriente estava sendo castigada pela Segunda Guerra Mundial, e havia um batalhão britânico, comandado, eu esqueço porque eu já vi esse filme algumas vezes, Coronel Nicholson. Assim, aqueles homens estavam pensando em se matar, eles estavam pensando em desistir da vida, eram soldados britânicos, que estavam num campo de concentração, e o coronel falou assim, eu tenho uma ideia para levantar o moral da tropa, nós vamos construir uma ponte aqui, e essa ponte ia facilitar o suprimento, ou a levada de suprimento dos japoneses. Esse coronel então, ele bota o povo para trabalhar, e eles assoviavam uma canção assim, ó. Tanã, tananana, nanã, nanã. Quem lembra disso? Isso, você sabe assoviar? Nanã, nananana. Era uma canção dos soldados ingleses, neozelandeses, australianos, todos aqueles soldados que faziam parte da coroa britânica. E quem estava ali no meio? Um major americano. E pensa que esse major só pensava em querer fugir daquele lugar, e ele foge. Eu posso contar o filme, porque esse filme era da década de 60, e você não vai dizer, pastor, você não vai me mandar o spoiler aqui, vou mandar. Esse major escapa do campo de concentração, mas ele volta para quê? Para sabotar aquela ponte que levaria o primeiro suprimento de cargas, de logística, para favorecer o exército japonês. O que está acontecendo hoje é que a própria igreja está se auto-sabotando, e é por isso que eu quero falar sobre um trecho que está no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 14, que diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Vamos orar? Pai querido, nós essa noite escolhemos nos debruçar sobre a verdade da Tua palavra, e o Teu Espírito, Ele pode nos conduzir inteligentemente a uma realidade de vitória. Não nos deixa recuar assustados com notícias falsas e com palavras que podem enfraquecer a fé de uma igreja que nasceu para vencer. Fica conosco, fala conosco, nos ensina em nome de Jesus. Amém? Essa é a realidade bíblica. No capítulo anterior, a Babilônia, que é uma cidade que representa a iniquidade, um sistema mundial, ela cai. Um anjo, ele grita, caiu a grande Babilônia, antro de todo espírito imundo e demônios. Há uma
há uma celebração entre os anjos. Por quê? Porque a rebelião do ser humano contra Deus, ela é finalmente derrotada. Aquela rebelião que começa em Babel, Gênesis 11, aquilo ali é Babilônia, que atrai a confusão de línguas. Esse mesmo sistema, esse mesmo espírito mundano, ele vai ser derrotado só em Apocalipse capítulo 17. Mas Apocalipse 17 também é um spoiler que diz: guerrearão contra o Cordeiro. Fala sobre uma guerra que existe, não adianta você querer fugir dela, entrar debaixo da coberta, se esconder, ela sempre vai existir. Só que o Cordeiro os vencerá. Esse Cordeiro com letra maiúscula é Jesus Cristo. É assim que ele é apresentado no livro do Apocalipse, como o Cordeiro que está sentado à destra de Deus. É assim que João chama ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o sacrifício perfeito. Só que junto com Jesus, nós vencemos. Havia uma banda, há muitos anos atrás, bem antes de eu me converter, eu acho que eu nem era nascido, chamado Vencedores com Cristo, ou Vencedores por Cristo. É isso? Tem irmão aqui que conhece, irmão jovem. E aqui, esse texto fala justamente de uma igreja que não pode ser derrotada. E aí tem gente assim me mandando, eu agora respondo perguntas pelo Instagram. Gente, ficou mais fácil, porque aí eu tenho 1 minuto para responder. E aí a pessoa faz a pergunta, algumas são repetitivas, eu já nem respondo mais. E eu vejo medo de crente com relação às coisas do futuro. Pastor, a igreja vai ser perseguida? Pastor, a Ucrânia, ali a tensão na guerra da Ucrânia, a Rússia pensou que ia ser molezinha, e aí o que acontece? A Rússia dá um passo para frente, 2 passos para frente, 1 passo para trás, e aí o presidente Putin começa a falar sobre Terceira Guerra Mundial, sobre guerra nuclear, e aí o irmão e a irmã, desavisados, começam a pensar: pastor, o que vai acontecer? Bom, existe um ensino, uma cadeira dentro da teologia chamada escatologia. É o estudo das coisas do futuro. Ali você vai ver, a gente estuda, pelo menos 4 linhas de pensamento com relação ao futuro. Existem os amilelistas. Os amilelistas são aqueles que não acreditam no milênio. O milênio, para você ter uma ideia, só tem um versículo na Bíblia que fala sobre milênio. É difícil até de você propor uma teologia sobre o milênio com um só versículo. Uma das regras de interpretação bíblica é: você tem que ter pelo menos 2 textos, um no Antigo e um no Novo, para você fazer uma doutrina. O amilenista, ele não crê que haverá 1000 anos de governo de Cristo. Ele crê que a segunda vinda, a segunda volta de Cristo vai acontecer com arrebatamento. Tem os pré-milenistas. O pré-milenista, ele fala o seguinte: antes do milênio, Jesus ele volta, mas assim, vai ter um arrebatamento secreto. Então os crentes que estão vivos vão subir, os crentes que estão mortos vão ressuscitar primeiro, e vão subir também. Isso vai acontecer antes do milênio. Tem os pós-milenistas, que creem que isso só vai acontecer depois do milênio. Os cristãos irão reinar com Cristo por 1000 anos. Existem os dispensacionalistas. Eu sei que você não está entendendo nada. São palavras até, fala: pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu já falei. É dentro de uma cadeira doutrinária da escatologia. O estudo daquilo que vem para frente. O dispensacionalista, ele pensa diferente de todo mundo. Ele pensa assim, que Jesus vai voltar, vai haver um arrebatamento, que os crentes vão reinar com Cristo durante 1000 anos, a besta, o anticristo, o diabo vão estar encarcerados, depois eles vão ser... Então, o que você tem que entender? Que você tem que estar pronto para ir agora.
Irmão, você também tem que estar pronto se você tiver que passar pela tribulação. Os dispensacionalistas, eles creem que haverá 7 anos da grande tribulação. Isso está claro, a Bíblia repete isso algumas vezes, não só no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, especial no livro do profeta Daniel. E a igreja começa a achar que ela vai ser poupada. E você quer crer no quê? Naquilo que é melhor para você. No que você crê? Pastor, eu quero ver o circo pegar fogo. Porque daqui a pouco a trombeta vai tocar, xeremanai, e eu vou subir, e eu vou ficar lá de cima, queima miserável, queima em nome de Jesus. Não é assim? Especialmente se você coleciona um monte de inimigos, perseguidores, você vai falar, é a história de Jonas. Jonas, ele é chamado para pregar, e ele prega durante 3 dias um sermão muito relaxado, muito sem amor. Ele fala, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Pronto, Deus, eu fiz o que você mandou fazer. E ele senta para ver o circo pegar fogo. Fala, agora eu quero ver. Só que ele quebra a cara porque aquele sermão mal feito e sem amor foi molhado, foi temperado pelo Espírito Santo. E aí toda a cidade de Nínive, que é aquela capital da Síria, se converte. O rei se converte, os ministros se convertem, o povo se converte. Gente, eles fazem um jejum que até bebê jejua. Já imaginou isso? Você que é mãe, que amamenta, você já teve isso? Assim, o bebê não vai mamar. Bebê não mamou. Aquele leite empedrado no seio. Boi jejuou, tira o boi do pasto. E aí Nínive então alcança a misericórdia do Senhor. E Jonas quebra a cara. Não tenha medo do futuro. A ideia do livro do Apocalipse não é que você deve ter medo. Os filmes hollywoodianos, eles colocam no coração da gente que o Apocalipse é uma data terrível. Olhe para mim, não é terrível. O Apocalipse é uma revelação, é isso que significa a palavra, mas é a revelação do encontro que a gente vai ter com Deus. Eu falei semana passada e vou repetir hoje. O livro do Apocalipse trata do nosso encontro. Olha, Jesus está voltando e nós vamos ter que nos encontrar com Ele. Salomão já falava isso para a gente, lá atrás, no livro de Eclesiastes. Olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque um dia você vai ter que prestar contas. É uma maneira de anunciar para mim e para você, aquele livro carregado de simbologias. Tem 7 estrelas, 7 castiçais, os 7 espíritos, as 7 igrejas, as 7 trombetas, os 7 taças da ira, os 7 juízos selados, as 7 igrejas do Apocalipse. É um livro que fala assim, ó, o tempo acabou. Aqui eu estou mostrando para vocês o epílogo, a última parte, o capítulo final. Se alegre, porque o cordeiro, aqueles que guerrearem contra o cordeiro, vão perder, o cordeiro vencerá. Só que Jesus, ele não vence sozinho, ele vence comigo e vence com você. Então, eu queria que você tirasse do teu coração hoje o medo, que você tirasse. Tem gente assustada demais, esperando que os dias vão ser ruins, ainda que os dias sejam ruins. A igreja tem que estar pronta para atravessar a tribulação. Eu gostaria muito de ser arrebatado agora, pronto. Ó, por exemplo, você está endividado, você está devendo para o banco aí, você tem cheque para resgatar amanhã, tem boleto, ó, vai ser assim, ó, num piscar de olho, dá uma piscada aí, pronto. Você vai e a bronca está resolvida, ó. O banco que se vire agora, meu chapa. Eu estou na glória. Não seria bom assim, gente? Eu creio assim, inclusive. Eu creio que Deus, ó, bora Lobão, sobe! E a gente sobe junto. E se não for assim? Existem seitas que anunciaram, inclusive marcaram data para a volta de Jesus, e quebraram a cara. Por quê? Porque Jesus vai dizer para a gente, no capítulo 24 de Mateus, quanto o dia e a hora, ninguém sabe, nem o próprio Filho de Deus, nem os anjos, nem anjos, somente quem? Somente o Pai. É um dia que está marcado aonde? Na agenda de Deus, mas é um dia em segredo. O que eu não posso viver? Eu não posso viver recuando. E como é que eu recuo? Me auto-sabotando, vivendo uma vida esperando
que eu seja derrotado. Aprenda isso. A igreja nunca será derrotada. Existe uma identidade verdadeira para a igreja, a identidade de vencedor. Em Mateus capítulo 16, de 13 a 19, Jesus ele vai conversar com os seus discípulos. Ele está no lugar ao norte de Israel, chamado Cesareia de Filipe, fica aos pés das fontes do Rio Jordão. E ele pergunta o seguinte: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E todo mundo vai chutando. Sabe prova do Enem? Letra A, errado. Letra B, letra C. Até que Pedro, ele dá a resposta certa. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz: olha, não te revelou carne e sangue, não foi um ser humano que te revelou isso, foi meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, ou tu és pedra, e sobre essa rocha, sobre essa verdade que Cristo, Ele é o fundamento, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. O que você tem aprendido aqui? Que igreja não é esse espaço físico. Igreja são pessoas. Eu já repeti duas, e eu acho que eu vou repetir a terceira vez. Igreja caminha por aí. Igreja tem pé, tem perna, tem braço. Igreja são pessoas. A palavra igreja, a tradução para igreja é eclésia. E eclésia ou eclesia significa reunião, assembleia. É por isso que tem igreja que fala assim: nós somos a Assembleia de Deus. Essa é uma tradução do grego eclésia para o português, esse português que nós falamos. Assembleia significa igreja, é isso. Quando 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu também estou com vocês aí. Uma célula que se reúne, uma filha e uma mãe, um irmão com uma irmã, um avô com um neto. Quando 2 ou 3 se reúnem, o namorado com a namorada, em meu nome, eu estou com vocês. E ele diz que o mais terrível dos inimigos, ele não é capaz de vencer a igreja, as portas do inferno. Então nós não estamos falando agora de um governo mundial, mal. Nós estamos falando de um inferno maligno, o pior dos seres contra você. As portas do inferno não conseguem te vencer. Essa é uma notícia que eu tenho levado para que as pessoas compreendam que você não deve ter medo do inferno, você deve ter medo do pecado, porque o salário do pecado é que é a morte. O inferno, ele não foi vencido quando o pastor Samuel e a família Gonçalves e o time do louvor começou a tocar aqui, não, porque o louvor tocou e o diabo bateu em retirada. Não é nada disso. O demônio não é vencido porque você leu a Bíblia, o demônio não é vencido porque você vem à igreja. Escute, o demônio foi vencido na cruz. Quando Jesus, ele morre, ele é sacrificado na cruz. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz que ali ele desarmou os poderes, ele tirou a armadura, tendo despojado principados e potestades, os humilhou, tendo triunfado sobre eles na cruz. Há um triunfo, há uma vitória irrevogável. Não adianta apelar para o VAR, não adianta você entrar no Tribunal de Justiça Desportiva, não adianta. A vitória do Cordeiro foi esmagadora e não pode ser retirada. Então a igreja de Cristo não pode viver ou sobreviver se auto-sabotando, explodindo as suas estruturas, ou se auto-implodindo, como o filme da ponte do Rio Kwai. Quando a Bíblia fala sobre igreja, fala que existe uma autoridade na igreja. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Essas metáforas, chave, espada, vara, são todos símbolos de um governo que Deus coloca na nossa mão.
Em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus diz assim, de 26 a 28, dominarás sobre a criação. Deus coloca uma criação sujeita ao ser humano. A palavra domínio não significa ser dono, significa o quê? Significa exercer o controle, exercer o governo, não para o mal, não com abuso de autoridade, mas com amor, em um mundo perfeito, que foi criado por um Deus perfeito, para um homem que era perfeito, mas o pecado estragou tudo isso. E é por isso que 1 João capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. Hoje esse mundo, ele tem uma infiltração de morte, de desgraça, de sofrimento, de dor, porque o governo do mundo foi entregue por Adão na mão dessa criatura brutal e assassina que a Bíblia chama de Satanás. Mas essa autoridade, ela é dada em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27, diz que havia um mistério. Você pega o Antigo Testamento, você fala assim, do que ele está falando? É por isso que quando uma pessoa se converte, você não deve aconselhar ela a ler de cara o Antigo Testamento. Faz ela ler o Novo primeiro. Eu, por exemplo, me converti lendo o livro de Salmos. Eu já contei para vocês, não contei? Contei como é que eu me converti? Fui me confessar com o padre, e o padre estava sem tempo, estava sem paciência, ou me achava um chato, eu sei lá por quê. Quando eu falei, padre, me perdoa, porque eu pequei, tá bom, já sei, faz o seguinte, já vou te dar aqui. Ele estava sem paciência mesmo, a sua penitência, me deu a Bíblia, falou assim, lê os 30 primeiros capítulos de Salmos, como quem diz assim, eu vou deixar esse rapaz aí, né? E aí eu já li naquele primeiro dia os 30 capítulos do Salmo, fui embora. Eu acho que eu não me converti em Salmos não, me converti em Provérbios. Em Provérbios que eu me converti. E aí a minha história começa, mas o Antigo Testamento, ele são sombras de bem-vindouros. Ele está apontando para Jesus, ó, Jesus é o rei, ele vai sentar no trono de Davi, há um Messias que vai vir. Miqueias ele fala muito claramente, né? E tu, Belém, terra de Efrata, capital da Judéia, de maneira nenhuma é das menores da tribo de Israel, porque de ti nascerá o Salvador, o Messias. Deuteronômio diz, a luz da estrela, sabe aquela estrela de Natal, a estrela dos Reis Magos? Está lá em Deuteronômio, é Deuteronômio que avisa, ó, a estrela vai te conduzir, vai te guiar. Isaías diz, a virgem conceberá. Isaías estava falando para quem? Estava falando para a mulher do rei Acais. Só que a voz profética, ela bate no presente, mas ela ecoa lá no futuro. É por isso que o profeta não é alguém que fala só lá para frente, fala para o hoje, para o agora. Então, essa notícia, ela vai sendo transmitida. Aí quando você chega no Novo Testamento, gente, quando eu cheguei no Novo Testamento, eu tive um susto. Sabe qual foi o susto que eu tive? Quando eu descobri que Jesus era Deus, eu falei, não, Deus é Deus, Jesus é o Filho, o Espírito Santo deve ser um fantasminha, a sombra que anda por aí. Eu não conseguia compreender que Pai, ou que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo era Deus. Eu não conseguia perceber isso. Essa conversa da trindade, apesar de eu ir na igreja, eu pegava a água benta, me ajoelhava e fazia o sinal da cruz e dizia em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, mas a ficha não caiu até que eu disse, aí o mistério está revelado. E é isso que Colossenses capítulo 1 está falando. O mistério revelado, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, e aqui santos, é você. A Bíblia não chama ninguém de santo, pode buscar essa palavra no singular na Bíblia.
Se você encontrar a palavra santo no singular, vem mostrar para mim que eu quero ver. Não tem. A palavra santo, é por isso que os santistas fazem aquela piadinha sem graça. Ser de santos, porque eu sou, não entendeu? Essa palavra santos em letra minúscula, ela nunca está no singular, nunca vai estar no singular. Porque fala de quem? Do povo de Deus. Das pessoas que creem, vós sois santificados. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, verso 2. A vós, santificados em Cristo, pelo seu sangue. E esse mistério foi revelado aos quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Qual é o mistério? O mistério de Deus é Jesus. É isso que foi revelado. É isso, a igreja, ela nasce da revelação de Deus. É aí que nasce a igreja. A igreja não nasce da vontade do pastor, da vontade de um líder, da vontade de um profeta, de um apóstolo, de um bispo. Ela nasce de uma revelação. Em Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18, Mateus 18, inclusive um versículo bem fácil de você decorar, fala sobre essa revelação. Não te revelou um ser humano. A igreja era um mistério que estava para ser revelado, depois nem os discípulos entendiam isso. Você sabia disso? Nem os discípulos compreendiam essa história. Tanto que quando Pedro sai de Jope e vai pregar para um centurião chamado Cornélio em Cesareia Marítima, ele prega e ele chega, o centurião quer adorar ele, levanta porque eu também sou homem, adora a Deus. Pedro já dá uma esculhambação, Pedro já dá uma bronca no centurião, não me adora não, que eu sou gente de carne e osso que nem você. E Pedro então sauda, e quando ele ora pelos irmãos da casa do centurião Cornélio, a Bíblia diz assim, esse centurião Cornélio, ele era um homem bondoso, e as suas esmolas, esmolas subiam e eram recebidas pelo Senhor, mas ele não era salvo. Então Pedro tem que receber uma voz clara de Deus. Pedro, vai para Cesareia de Filipe, porque ele precisa conhecer o mistério que foi revelado. Pedro prega o evangelho, ora, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Aí a igreja chama Pedro para uma conversa. Abre-se um concílio e Pedro explica porque foi pregar o evangelho para os gentios, para os não judeus. E Pedro diz, como é que eu vou rejeitar, batizar nas águas, quem já até recebeu o Espírito Santo? Então a igreja se reúne e o líder da igreja, para escândalo de todo mundo que lê o livro de Atos, quem é o líder da igreja, gente? É Tiago, o irmão de Jesus. Tiago diz assim, então ele ouve os acusadores, ele ouve a defesa de Pedro, ele ouve a sabedoria e diz assim, então eu decido, pode pregar o evangelho para todo mundo, mas proíbam eles de comer da carne sufocada, de comer do bezerro que é cozinhado no leite da mãe. É por isso que você no café da manhã, em Israel, se tem presunto, não tem leite. Aliás, presunto não vai ter nunca, pé porco, você não vai comer porco lá em Israel, esquece. Mas se tem leite, você não vai ver mais nenhuma outra proteína que não seja peixe, nenhuma outra proteína. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Essa revelação de Deus é a igreja vencedora. Em segundo lugar, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos. Esse capítulo 20 e o capítulo 18 de Atos, eles vão dizer que pastor, presbítero e bispo é a mesma coisa. Amém, gente? Só que a gente na igreja fala assim, não pastor, peraí, presbítero,
pastor e bispo, como se fosse uma escala hierárquica de funções e cargos dentro da igreja. Não, não. São nomes diferentes de uma mesma função. O pastor pode ser chamado de presbítero, é por isso que João, ele é chamado de presbítero, ao presbítero João. Então eu posso chamar o pastor Samuel de presbítero, mas posso chamar o pastor Samuel de bispo. E aí, bispo? E aí você vai ler, não, a igreja batista agora virou a igreja universal. E aí o irmão Macedo, o bispo Macedo, o bispo Marcos, o bispo João, o bispo Igor, a bispa, ô minha bispa, minha presbítera. Agora, qual é a responsabilidade do bispo? Para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Gente, a quem pertence a igreja? Responde para mim aí, gente. A quem você pertence? Fala assim, eu pertenço a Deus. Gente, Deus mora aí dentro. Deus mora dentro de você. Você é a casa do rei. Você é o palácio do rei. O rei não mora em favela. O rei mora dentro de um palácio. E por mais esquisito, por mais que você se olhe e fale assim, eu não tenho cara de palácio. Você é o palácio. Por mais que você se auto-sabote, dizendo assim, não, esse pastor está enganado. Não estou. Em 1 João, capítulo 4, verso 4, diz que aquele que habita em nós, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo. E o segundo mistério revelado é que essa igreja, que está pensando em perseguição, que está pensando em destruição, que está pensando em guerra atômica, que está pensando em perseguição política, ela está boiando, ou, trazendo uma linguagem mais contemporânea, está cavalgando, marchando, andando, caminhando na maionese. Aquele irmão ali, ele está patinando na maionese com os 4 cavalos do Apocalipse. Porque uma igreja, imagina algo que pertence a você, e você é o Todo-Poderoso, gente. Por que Deus fala em Malaquias, Zacarias, que você é a menina dos olhos? Por que ele fala que... Gente, tem um negócio que é sensível no corpo da gente, são os olhos. Eu não lembro se eu já contei aqui. Eu gostava de moto. Eu continuo gostando, mas eu já tomei um susto. E chega de susto, né, gente? Tomei susto saltando de paraquedas. Tomei susto voando. Tomei susto fazendo um mergulho em caverna. Chega de susto, né? É absolutamente desnecessário. Eu estava na moto, e com aquele meu capacete, e o capacete levantado, e entrou uma abelha dentro do meu capacete. Você imagina um lugar que eu não podia encostar, e aquela abelha, você imagina se essa abelha me ferrou no olho. Você está rindo por quê? Porque abelha no olho dos outros é refresco. Deus diz que você é a menina dos olhos. Significa que Deus é sensível. Então, a única maneira de Deus mostrar para a gente que você não deve ser medo é falando assim, ó, esse rebanho aí, que vocês, que eu, pastor, não pertence a você não, pertence a Ele, porque foi comprado a um preço, a um valor altíssimo, que foi a morte do seu próprio filho. Em terceiro lugar, o fundamento inabalável, à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Presta atenção. Vamos perguntar para Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 4. Repita isso. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Para você não errar, 1, 2, 4, só pulo 3. Quando alguém perguntar, quem é a rocha? Você fala assim, bora perguntar para o Pedrão. Quem está respondendo aqui é o próprio apóstolo Pedro. Quem será a rocha? À medida que se aproximam dele, a pedra viva, está falando de Jesus. Jesus é a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas,
Lembra que eu falei que a igreja tem duas pernas? Que anda, que respira, hein? Que joga frescobol na praia. Agora a moda, aliás, o Ministério de Esportes. Como é que chama aquele negócio mesmo que vocês estão fazendo? Beach tênis. Gente, a igreja, ela é viva. Vocês são pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Existe uma pedra, existe uma rocha, que é Jesus, e eu e você, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, eles todos são pequenas pedras, que somos edificados, para quê? Para que Deus seja glorificado. Você entendeu agora? Então, a igreja, ela não sofre abalos. Há uma canção, eu acho que quem eu vi primeiro, a Bruna cantando, e essa canção, ela fica assim, volta e meia, você tem aquelas canções assim, que você acorda, você ouve, e ela fica o dia inteiro na tua cabeça. Não é a música da Tati quebra barraco não, meu irmão, é a música de Jesus. Fala: pastor, eu estou com uma música montana na cabeça. Já aconteceu com você isso? Você ouviu pela manhã, você entrou na estação do tubo, e aí alguém estava ouvindo ou cantando, mas não, essa música que fala sobre a vitória da igreja. Ele fala que os leões não puderam vencer a igreja do Senhor. O Coliseu não venceu a igreja do Senhor. Diga para mim, quem poderá vencer a igreja do Senhor, se a igreja está edificada numa rocha, que não pode ser abalada? Por que temeis, ó homens ou mulheres de pouca fé? Por que há tanta gente se auto-sabotando na sua própria identidade, dentro da igreja de Jesus? O nosso Deus é um Deus que deu para a gente uma revelação de um mistério, não te revelou carne e sangue. O nosso Deus foi um Deus que deu para a igreja uma autoridade sobre o inimigo perverso, que você pode colocar como o inimigo público número 1, que é o inferno. Deus deu para a gente uma identidade de filhos. Deus deu para a gente um lugar onde o nosso chão não vai se abrir. Eu sei que existem situações que nós experimentamos que são de aflição. Tem gente que é pós-graduado em aflição. Pastor, pensa num cara que dá tudo errado. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Já venci esse mundo aqui. Esse sistema está derrotado. Não se apaixone por ele. Não cultue os valores desse mundo. Em 1 João capítulo 2 diz: não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Porque aquilo que há no mundo, a cobiça dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, pertence ao mundo. Ora, o mundo passa e as suas cobiças, mas aquele que está em Cristo permanecerá eternamente. O mundo foi vencido ainda que você experimente aflições. Quando o salmista diz, no Salmo 37, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todo as livra. Aquele que teme ao Senhor, tem um anjo, o anjo do Senhor se acampa ao redor. Não é anjo da guarda. O anjo da guarda é uma cultura ocultista, esotérica, espírita, que não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não fala de anjo da guarda. A Bíblia fala de anjo do Senhor, que não protege todo mundo não, gente, que protege aqueles que o temem. Quando o Salmo 91, ele cita a palavra de Deus, ele está citando Deuteronômio. Ele fala: se joga daí, porque está escrito: aos teus anjos
dará ordens a teu respeito, para que não tropece o teu pé em pedra. Tem muita gente que pensa que só é um cheque em branco para fazer besteira. Ah, eu não vou estudar para a prova, e aí Deus vai me ajudar a tirar 10. Não vai ajudar. Você vai tirar 0. Você vai, né? Você vai para a turma do fundão. A turma do fundão quer o quê? Quer distração. Todo tipo de ruído na comunicação, todo tipo de bolinha de papel, todo tipo de, enfim, de distração que está na sua frente vai fazer você perder aquela aula do professor. A Bíblia, ela é muito clara para dizer que o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daquele que teme ao Senhor. Ah, pastor, eu vou fazer tudo errado e Deus vai me livrar. Não vai. Vou andar com pneu careca na chuva, 200 por hora, que você vai derrapar, vai bater, você pode machucar alguém, você pode se machucar, você vai ter perda total no teu carro. Ah, eu vou andar por essa cidade violenta e não vou fazer o seguro do carro. O bem é teu. Agora, se você perder tudo, também não adianta reclamar. E pastor, ainda falta 36 parcelas para pagar. Parabéns. Deus, Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Não vai fazer. Vou repetir. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Agora, aquilo que você não tem que fazer, Ele vai fazer. Pastor, Deus, Ele traz livramento através de anjos? Claro que traz. Leia aí Atos capítulo 12, Atos capítulo 14. Gente, o anjo vai dentro da prisão, a igreja clama por Pedro. Pedro ia ser passado ao fio da espada no dia seguinte. A igreja ora, intercede, busca. Gente, o anjo entra lá dentro do cárcere interior. Ele não estava assim, meio que pronto para escapar. Pensa assim, colocaram ele lá dentro da solitária, que é o lugar onde ficam os presos mais perigosos. Ele estava lá, preso com correntes, entre 2 guardas, cadeia fechada. O anjo vai lá, ele está dormindo, o anjo aparece, os guardas ficam dormindo, ele cutuca Pedro, bora, acorda. Pedro sonolento, acorda, vamos, pega a tua capa. E passa por 1, por 2, por 3 sentinelas, o portão de ferro. Porque Deus manda anjo. Mas quando é que Deus manda anjo? Quando a igreja clama. Deus, Ele vai te responder, mas Ele não vai fazer a tua parte é orar. Quando Daniel ora, ele está agoniado, gente. O profeta Daniel, ele está agoniado no capítulo 10 de Daniel. E ele jejua 21 dias. E quando o anjo aparece para ele, fala assim, ó, você é um homem muito amado, e desde o primeiro dia que você se humilhou para buscar ao Senhor, são ouvidas as tuas palavras no céu, e eu vim por causa das tuas palavras. Você imagina Deus mandar para você, pega um destacamento de anjo, vai lá resolver um problema que só Deus pode resolver. Então esse mundo espiritual, ele favorece a vida de quem? De quem anda na vida espiritual. E é essa igreja vencedora que eu sou. Agora tem gente que está sonando bomba relógio, que nem o Major Shears, ou Shears, lá do filme A Ponte do Rio Kwai, que o povo assovia. É gente que está entregando a sua identidade, entregando os seus princípios, os seus valores, está entregando o seu chamado, a sua vocação, porque tem medo. É gente que está se contaminando com o mundo por causa de uma sedução infeliz. Eu gosto muito da história de um sujeito chamado Judá. Ele é bisneto de Abraão, filho de Jacó. Gente, esse cara é um cara impressionante. Ele não é perfeito, não. Ele daqueles 12 filhos de Israel, fora José e Benjamim, que José é José, né? Eu gosto muito de Judá. E é por isso que Judá, inclusive, recebe ou entrega para Jesus o sobrenome dele. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando João chora muito, ele fala, foi-lhe entregue um livro, o livro da vida, e ninguém podia abrir.
Ele está desesperado, mas ele fala assim: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Para desatar, para quebrar o selo. Seria um livro com um cadeado que você não poderia ler. Judá faz uma grande bobagem na vida dele. Você vai ler em Gênesis capítulo 38. Eu sei que eu às vezes entrego para a igreja, minha mente fica trabalhando, borbulhando. Eu falo assim: eles vão ler em casa. Mas lê em casa Gênesis 38. Você vai contar a história de um Judá triste por uma besteira que ele fez. Ele ajudou os irmãos a vender o irmão caçula naquela época, que era José, era o 10º, como escravo a troco de grana. Ele fica arrasado quando o pai dele, Jacó, é enganado. Ó, pegamos a camisa, a capa do teu filho com sangue. Será que é a capa de José? Claro que era. O que Jacó pensa? Mataram meu filho, um animal devorou meu filho. E ele vai carregar essa culpa por mais de 30 anos. Fui eu que mandei meu filho ir buscar notícias. Fui eu que mandei meu filho. Eu que enviei ele. Ele se sente culpado. Ele fala assim: eu vou para a sepultura chorando. Não haverá mais alegria na minha vida. Aí Judá viu a besteira que fez. Sabe o que ele faz? Ele foge. A escuridão e a fuga são um ambiente predileto para você perder a coragem. Quando você começa a ser confrontado com qualquer estrutura de orgulho, com qualquer tipo de preconceito ou conceito, você fala assim: eu não acredito nisso não. É mais fácil fazer o quê? Mudar de igreja, mudar de amizade, mudar de família. Eu não quero ficar nessa casa, eu vou sumir, eu vou lá para Curitiba. Aí você começa a viver como se fosse uma outra pessoa. E aí Judá faz uma grande besteira. Ele vai casar com a filha de um canaanita chamado Suá. Quer dizer, ele tenta afogar as mágoas dele, ele tenta buscar na imoralidade um alívio para a sua própria autocondenação. A vida dele é toda arrebentada. Ele acaba tendo um relacionamento de intimidade. A história não é muito comprida. E se você ler Gênesis 38, você vai ver. Ele acaba desaguando numa relação com a própria nora dele. E a nora dele se disfarça e pede para ele um penhor. Você quer se deitar comigo? Então você vai pagar. Esse é o preço do prazer, dinheiro. Ele fala: não tem dinheiro aqui, mas eu posso te deixar uma garantia, um penhor. Ó, me deixa o teu anel de selar, a tua identidade. Naquele tempo não tinha caneta Bic, Montblanc. Naquele tempo a assinatura era dada como? Um anel. Você jogava cera quente e pegava aquele anel e jogava na cera quente e ela ficava lá. OL, Oswaldo Lobo. Ó, essa carta veio do Oswaldo Lobo. Era assim que se determinava a assinatura. Me dá o teu anel, me dá o cordão que segura esse anel. Já viu gente que usa aliança num cordão? É aquilo ali. E me dá o teu cajado. Como é que ele aciona a bomba relógio? Como é que ele acende um rastilho de pólvora para derrubar aquela estrutura? Ele só nega as realidades e as verdades que a Bíblia diz a respeito da gente. É isso que a igreja está fazendo hoje. Tem gente que não sabe quem é. Tem gente que tem amnésia. Tinha um filme de espionagem antigo. É o segundo filme que eu vou falar hoje. Gente, chama Identidade Bourne. Esse homem fica 3 filmes para descobrir quem ele é. Ele não sabe quem ele é. E aí no final do filme, gente, você vê o primeiro, aí daqui a 2 anos lança o outro, daqui a 3 anos lança o outro. Você fica: quem é esse sujeito aqui? Porque nem ele. É assim que está a igreja. A igreja não sabe quem ela é. Quem você é?
De verdade, gente, quem você é? E se você não sabe que você é filho de Deus, você está perdendo a experiência de conviver, de falar, de ouvir a pessoa mais extraordinária que existe, que é Deus. O relacionamento com Deus é o relacionamento mais poderoso que você pode ter sobre a face da terra. Deus é vivo. Deus ele não está distante. E a igreja se sente ameaçada, intimidada, acovardada, porque a igreja nem conhece a revelação de Deus, nem conhece a palavra de Deus, e nem conhece a identidade que Deus deu para você. Gálatas 4,6 é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você chame Deus de Pai. Você quer chamar Deus de Pai hoje? Quer jogar fora esse medo? Vamos orar em nome de Jesus. Fique em pé, em nome de Jesus. A igreja pode negociar. Talvez você tenha negociado valores. Talvez você esteja perdido a respeito de quem você é, o propósito que Deus tem para você. Talvez você tenha entregue, como Judá, a identidade, o cordão, o cajado. Tem gente que perde unção, sabia disso? Sabia que na Bíblia tem gente que perde unção? Sansão perdeu a unção, ele era um homem comum. Fica pensando que ele era um gigante, não. Ninguém entendia por que ele era tão forte, tanto que pagam para uma mulher chamada Dalila, descobre o segredo desse homem. Agora imagina se ele fosse um homem musculoso, o Hulk. Sabe o Hulk? Não é o da seleção brasileira não, o Hulk mesmo, dos Vingadores. Agora, se ele fosse lá um gigante, um super-herói, você sabia qual o segredo dele? É o super-homem. Ele veio lá de um planeta e ele é forte, ele só tem uma fraqueza, é a Kryptonita. Você sabe de onde vem a força do Capitão América? Sabe, aquela experiência que fizeram com ele? Você sabe a força do Hulk? Veio dos raios gama. Gente, hoje nós estamos só no cinema. Agora, Sansão, qual é o poder dele? O poder dele estava em Deus, não estava naquele cabelo dele. Mas quando ele vai quebrando os votos dele com Deus, chega uma hora que a força dele vai embora. Deus vai embora da vida dele. E é por isso que ele acaba onde? Acaba aprisionado. Quando você entrega o teu cajado, significa que você perdeu a tua unção, perdeu a tua vocação, você entregou aquilo que Deus entregou para você como suporte da tua vitória, a capacitação. Eis que é unção, é a capacitação para fazer o que você faz. Eu faço o que eu faço, por quê? Porque Deus me ungiu para isso, é só isso. O que tem aqui, a única coisa que tem aqui é o Espírito de Deus, é só isso. Eu quero orar por você. Posso orar por você? Se eu posso orar por você, levante sua mão assim. Quer que eu ore? Tá bem, vamos louvar aqui. Você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem cá. Vamos orar para Deus restituir para você a coragem, tirar de você o medo, dar para você uma identidade nova, recuperar os valores, os princípios. Vamos orar para que Deus traga sobre sua vida de novo a unção, traga de novo sobre sua vida a vocação. Pode vir aqui à frente, pode vir aqui, senão o povo não consegue vir. Ajuda, eu vou pedir para os pastores me ajudarem aqui, por favor. Chega aqui à frente, feche seus olhos. Pai querido, nós tiramos do meio do teu povo todo terror, todo medo, todo tipo de ameaça que a tua igreja tem escutado falar. As nações estão em convulsão lá pelas bandas da Rússia e da Ucrânia. O Brasil está vivendo tempos de medo, de tristeza, de agonia e de aflição. Mas o Senhor está assentado
no seu alto e sublime trono. Nós hoje nos recusamos a receber qualquer identidade mentirosa, enganosa, que tem nos tirado da tua vontade. Nós tomamos de volta aquilo que nos foi roubado, o nosso selo, que é a nossa identidade de filhos. Tomamos de volta aquilo que nós negociamos, os princípios e valores atados ao nosso pescoço, e recuperamos a unção que nos foi dada. Há uma unção que é capaz de derrotar e afugentar as portas do inferno. Há uma promessa do Senhor. Essa promessa vem do céu, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Tira do teu povo, Pai, aquilo que tem feito o teu povo se amedrontar e recuar. Faz o teu povo levantar a cabeça, olhar com os olhos firmes do Senhor Jesus. Faz o teu povo enfrentar os dias de hoje e os dias de amanhã com coragem, Senhor Deus. Tira do meio do teu povo a sedução que os faz amar esse mundo, porque esse mundo, Pai, está com os dias contados. Esse mundo está com os dias, estamos vivendo os dias finais. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor diz que se cumpriria as Escrituras, e o teu Filho Jesus irá voltar para reinar para sempre, e nós, seus santos, chamados e fiéis, vamos vencer junto com o Cordeiro, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Leva essa palavra, só um minutinho, leva essa palavra, só um minutinho, não volta aí não, de coragem para a sua vida. Eu quero chamar a pastora Fabíola, que ela vai despedir a gente, mas eu quero convidar você, que não tem, pastor, eu estou sem igreja aqui em Curitiba. Você chegou na igreja. Pastor Paulinho, de manhã a gente chama ele de apóstolo Paulo. Ô Paulinho, é ele mesmo. Eu quero ser membro de Bom Retiro, eu quero ser batizado, não fui batizado, quero ser batizado. Quem é que pode ser batizado? Quem crê. Atos 8, é lícito se crer de todo o coração. Se crê, você pode passar pelas águas. Amém? Se você quer participar de uma das células da igreja, o Christian, a Lu, está ali a Andréia, está a Elô também, está o seu Joel, quero deixar meu nome para participar de uma célula. Amém? Vocês que ainda não fizeram e querem fazer a inscrição para a Conferência Higher, tem as últimas vagas ali atrás na Central IBBR. E também você que não é jovem, não se acha tão jovem, você pode também abençoar um jovem. Abençoar, comprar a inscrição para ele, oferecer, dar de presente. Vai ser um sábado maravilhoso, amém? E todas as mulheres estão convidadas. Sexta-feira nós temos nosso Entre Elas aqui, às 20 horas. E lembrando aos papais, nesse dia é dia dos papais ficarem em casa com seus filhos, que nós não temos talmidim nesse dia, amém? Ergam suas mãos. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, Santo e doce amado Espírito de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém. Vai na paz, Deus abençoe, boa semana.